Entrevista da manhã, eu vou conversar com a filha de uma pessoa que conheci assim que cheguei aqui em Maringá, nos anos 80, né? Deixa pra lá esse lance de idade. Daiane Barbosa, filha do nosso querido e inesquecível Verdelírio Barbosa. Os amigos o chamavam como Verde. Daiane, bom dia, é um prazer tê-las aqui, porque ela vem acompanhada da sua irmã. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que nos escutam. É um prazer estar aqui com você essa manhã. Trouxe a minha irmã Daniane comigo. Eu não arrisquei o nome, viu, Daniane? Pode falar Dani, tá tudo certo. Dani, quando eu fui falar com a tua irmã, o corretor, né, trocou o nome. Lá todo mundo conhece Daia e Dani. E o Deni, que é o meu irmão mais velho. Então, vocês são em 3 filhos? Nós somos em 3. Vem o Deni, daí vem a Daiane e a Daniane. A criatividade passou bem perto lá na minha casa. Mas eu até hoje, meus filhos também até hoje. A Lidiane, bronqueada comigo até hoje, e o Erison também. Então, eu levo uma culpa. Tudo bem, coisa de paz. Coisa de paz. Me conta uma coisa, você, jornalista, me conta um pouquinho da sua história para depois nós falarmos do Jornal do Povo, que a família continua no legado do Verdelírio Barbosa. Amém. Bom, nós crescemos vendo meu pai muito engajado na comunicação. Era um amor do meu pai, era o jornal impresso. Então, café da manhã, todo dia um jornal impresso, era uma rotina em casa. E eu e a Daniane pegamos o rumo do meu pai, desse hábito de leitura, de ver o trabalho dele tão bonito, e eu fui fazer jornalismo. Quando eu fui fazer jornalismo, não tinha o curso aqui em Maringá ainda. Então eu também tô, como a gente diz, dinossauro da imprensa. E daí eu fiz o curso em Presidente Prudente. E quando eu saí, me formei em 99, e daí em 2000 já cheguei trabalhando no Jornal do Povo. E após esse período, me parece que você foi para o exterior. Resolveu conhecer a imprensa espanhola? Fiquei esses 3 anos trabalhando, aprendendo bastante ali no jornal. E eu tinha uma amiga que morava em Barcelona. E ela um dia me ligou e falou: Daiane, vem aqui visitar Barcelona, você vai gostar muito. E a princípio eu ia passar 15 dias. Mas que lugar bacana, hein? Acabei ficando 3 anos. Mas aí o jornal foi tocando, aí a Daniane começou a gerenciar a minha parte no jornal, meu pai ficou muito bravo. Eu imagino. Porque... eu conhecia bravo. Então, eu era chefe de redação, de repente eu vou passar 15 dias, não volto, né? E daí, depois também retornei, daí depois o meu pai estava muito bravo ainda, ele não quis me dar muito espaço, daí eu parti para assessoria de imprensa, daí eu trabalhei com o Silvio Barros na prefeitura, fui 8 anos assessora de imprensa dele. Depois, recentemente, estava em Mandaguari, era diretora de imprensa em Mandaguari. Então, sempre na imprensa. Daiane, como é que você vê hoje a imprensa de quando você se formou para hoje? Porque nada a ver com dinossauro. De forma alguma, as pessoas, são os dinossauros do rádio. Não. De forma alguma. Eu acho que quem está no rádio, quem está na imprensa, não envelhece de forma nenhuma. Porque ele mantém-se conectado com tudo o tempo todo. Quando eu comecei no rádio, eram necessários 7 a 8 pessoas dentro de um estúdio, discotecário, você tinha o produtor, você tinha o auxiliar, o telefonista. Hoje mudou tudo, hoje uma pessoa sozinha faz tudo o que 7 ou 8 faziam antigamente. A programação vem na ponta do seu clique, do seu mouse. Então houve mudanças no jornalismo de quando você se formou para hoje. Como é que você vê essa mudança? Para bem? Mudou, tudo mudou. Tudo. Porque antes, quando eu me formei, eu fiz trabalhos em faculdade na máquina de escrever. Eu era redator publicitário e redator noticioso do rádio quando eu comecei. Máquina de escrever, aquelas com paica, com aquelas fontes enormes. Aquelas laudas enormes. Justo. Então daí a gente tinha que correr mesmo atrás da notícia. A nossa redação era cheia ali, então tá acontecendo alguma coisa, ficou sabendo. Não era hoje o WhatsApp, hoje você recebe tudo, você não precisa mais sair. Você tá no WhatsApp, tem tudo, tem a foto, tem a fonte, tem o número que você vai ligar. Daqui a pouco eu te mando mais fotos, antes não. A nossa conversa foi via WhatsApp. Antigamente eu teria que ter ido lá no jornal. Me ligar, Daiane, você está por aí? Posso marcar? Isso. Então a gente ia pra rua. Hoje a notícia chega dentro da redação. Se bem que não podemos perder esse jeito de fazer jornalismo na rua, né? É o que nos move. É buscar a notícia onde ela está. O gostoso é muito cômodo você ser repórter de redação, né? De dentro da redação.
Desculpa. Fica fácil, né? Fica muito fácil. Você recebe tudo, só tem que dar uma modificada. Hoje, com a inteligência artificial, eu tenho amigos dentro do jornalismo, não aqui em Maringá, em outras cidades. Edson, inteligência artificial me salvou. O chefe me manda uma lauda, eu dou uns toques da inteligência artificial, me dá uma lauda única e ninguém tem igual. Não é bacana, né? Claro que não. Porque o legal é você apurar os dois lados. Pode ter mudado tudo. O que não muda é uma notícia verdadeira, né, Edson? As pessoas, pelo menos no jornal impresso mais ainda, porque a gente tem que apurar, nós temos espaço para escrever. A gente ouve os dois lados da notícia. A gente vai atrás, apura. Então é o que eu costumo dizer. No jornal impresso não existe fake news. Porque ele está ali para a história, está guardado o que você escreveu, o nome do jornalista está ali, então você tem uma responsabilidade muito grande com os leitores, com seus assinantes, com os anunciantes e com a história, porque a tua folha está ali. Nós temos um arquivo no jornal que desde 1980 nós temos todos os exemplares guardados, nós temos livros e livros de arquivo por ano, a gente faz por ano. Mas são no mês, está tudo divididinho ali, todas as edições. Então, é uma coisa que está ali registrado. Sim. É muito interessante esse arquivo, é maravilhoso. Eu tenho o Miguel da Maringá Histórica, ele esteve aqui, entrevistei ele, me falando da dificuldade, às vezes, de encontrar história de Maringá. E, de repente, o jornal tem tudo isso, Tem né? tudo isso. Até passei para ele uns jornais, para o Miguel, porque quando meu pai faleceu, eu fui lá fazer uma limpa nos arquivos dele. Tinha jornais de 1958... 64, eu dei tudo pro Miguel, que eu falei, não tem melhores mãos do que tá. E o acervo do jornal diário que fechou, foi para onde? Foi pra... Bom dia. Bom dia. Ai, que bom, ela entrou na conversa. Calil. Ficou com... A Secretaria de Cultura? Eu não Quando sei. o Miguel ele solicitou pra ficar lá, então eu acho que deve estar lá no Porque é uma coisa acervo. preciosa, né? Sim, Demais, porque né? quantos e quantos anos, né, o Frank trabalhou, e teu pai trabalhou muito tempo também com o Frank, né? Eu trabalhei com teu pai na Cultura AM, porque eu fiz parte, quando o John foi candidato a vereador, isso nos anos 80, né, 90, eu assumi o horário dele, depois ele foi eleito e aí eu continuei na Rádio Cultura e depois fazia futebol com o falecido Paulo Pucco. Seu pai sempre estava lá e ali travamos uma grande e bela amizade. Sempre, oi, Verde! Oi, Valério! A minha recordação do meu pai em rádio, meu irmão acompanhava muito meu pai em programas de rádio, que ele era um pouquinho mais velho. E eu lembro muito do meu pai, Verdelírio Barbosa e a Tribuna do Povão. Lá na Cultura, Essa era verdade. memorável. A Tribuna do Povão, é verdade. Era um cara muito desenvolto, né? Meu pai sempre transitou em todas as áreas da comunicação. E advogado, né? Vamos lá então, já que o Jornal do Povo, 1991, o Verde assumiu, fundou o Jornal do Povo. Tinha o Diário e o Jornal do Povo. Muitas pessoas achavam que... É isso mesmo? Estou certo? É isso mesmo. Muitas pessoas achavam que não daria certo, porque o Diário era mais forte, tinha uma sede enorme. De repente o Diário acabou. Não existe mais o Diário, infelizmente. E nós temos o Jornal do Povo, com o Compromisso com a Verdade, que continua todos os dias nas bancas e chegando na casa dos assinantes. Nos fale sobre isso. Esse Compromisso com a Verdade é uma missão já da ideia do meu pai. Então, desde 91, meu pai colocou esse nosso lema, o Jornal do Povo, Compromisso com a Verdade. O jornal diário, não é fácil você fazer um jornal diário. Essa seria a minha pergunta, porque eu imagino a dificuldade que seja. É uma luta, mas é uma luta para quem tem paixão e uma equipe boa... todos os dias a gente consegue entregar um produto de qualidade. Ao contrário do que o pessoal pensa, Edson, o impresso, ele cresce muito. Todo mundo fala, vai acabar, o impresso vai acabar. É igual o rádio, né? É igual o rádio, entendeu? Tem que se adequar, né? Oi, Daniela. Na verdade, você tem que se adequar. Verdade. Tanto, igual vocês estavam falando, a notícia chega por WhatsApp, a notícia chega mais fácil. Ela chega mais fácil, mas o aprofundar no outro dia que você recebe... é muito detalhado. Você tem a primeira informação, o resto é o repórter que corre atrás. Concordo totalmente. Agora, a coisa ruim é quando não dão um nome às fontes, né? O cidadão trabalhou tanto e não conseguiu ser citado por quem usa aquilo. Hoje, via WhatsApp, você vê de que muitas pessoas, como você frisou, não vai à rua. Agora, vocês, a equipe, continua a equipe grande... Você tem um repórter policial, você tem um repórter político. A Daniane vai falar sobre isso, Daniane? Porque a Daniane é a nossa editora-chefe. Então pronto, editora. Então lá a gente quando eu fui para Barcelona, a Daniane assumiu toda a minha bucha. Então ela continua. E daí nós soubemos dividir muito bem lá. Agora sem o meu pai.
Então cada um está fazendo um setor. A Daniane, ela está mais na parte da redação. Então, Daniane, explique para nós. Ah, lascou. A informação chega, a gente tem o repórter esportivo, que é o grande Viola. Daí tem o policial, que é o Messias Mendes, mas que ele transita em todas as áreas, acaba fazendo um pouco de política com a gente. E daí a gente tem a equipe de repórter, que quem responde por cidade é a Mainara. E daí tem os outros que fazem esse suporte, redação, rua mesmo. O público não imagina como funciona. Que horas vocês começam a trabalhar? Que hora fecha a edição? Na verdade é assim, começa cedo, quando a gente já começa a filtrar o que vai sair no outro dia. E o que a gente sempre leva em consideração é, se eu fosse leitor, o que eu gostaria de ler? Esse eu acho que é o principal. É mais ou menos como nós no rádio. Eu, como ouvinte, gostaria dessa música? Então, por isso que o jornal a gente foca mais. A nossa prioridade são notícias de Maringá e região. É isso que eu observei no jornal. Sempre assim, porque. E tem muito jornal que você vê muita coisa de outros locais que não tem nada a ver com a gente. Então, nós priorizamos isso porque nossos assinantes, a maioria de Maringá, mas nós temos muito também na região. Então a gente foca Maringá e região. Então é feito esse trabalho de apuração do que pode ser para amanhã o que te interessa. Porque no jornal é assim, aconteceu hoje, mas nós estamos pensando no amanhã. A gente escreve hoje, já colocando assim, hoje quarta-feira. Então nosso dia é sempre o amanhã. Esses dias eu estava tentando explicar para o meu filho como que se trabalha numa redação. Nós somos futuristas. Nós somos futuristas. E foi uma complicação, porque ele tem 10 anos e ele falava assim, mamãe, não estou entendendo. Eu falava assim, Henrico, hoje para mim já é amanhã. Mas a família toda está trabalhando. Eu estava acompanhando aqui na edição impressa, vocês têm edição online. O teu esposo também trabalha. Tá todo mundo no jornal. O meu esposo, o Ângelo, ele caiu assim como uma luva pra gente. Foi maravilhoso, porque ele sempre transitou na política também. O Ângelo é advogado. Agora ele é chefe do Detran, mas ele trabalhou muito tempo em prefeitura, então ele sempre transitou nos bastidores políticos. E sempre teve muita afinidade com meu pai, de conversas. Então, quando meu pai faleceu, aquele espaço que é um espaço privilegiado do jornal, né, que é a página 3, e na coluna onde estava meu pai, nós pensamos quem que poderia. E o Ângelo começou, meio que sem querer, a fazer a coluna. E hoje ele recebe muito mais feedback do que nós que estamos há anos trabalhando. Mas é assim que funciona, é assim que funciona. Que beleza, gente. Daiane, me conta uma coisa. Com o falecimento do seu pai, como é que ficou, como é que vocês três ficaram? Porque, foi uma pancada. Tudo bem, o Malverde estava com 80 anos. Mas o Verde estava saudável. O que houve? Conta para nós e como vocês ficaram, principalmente para administrar todo o legado que o seu pai tem, a história do Verdelírio Barbosa em Maringá. Olha, Edson, foi uma pancada mesmo, porque nem ele esperava, nem a gente esperava, porque meu pai sempre, todo mundo, eu vejo seu pai na igreja toda segunda e sexta. Meu pai sempre muito na catedral, toda segunda e sexta ia certinho. No Parque do Ingá podia estar frio, chuva, sol. Seu pai estava caminhando. Estava caminhando todos os dias, 3 voltas, corria. Quando começou a Covid, meu medo era meu pai pegar Covid. Eu morria de medo do meu pai pegar Covid. E ele teve Covid em janeiro. E ele nem sabia, ele teve Covid, ficou andando. Sintomática? Ele estava com um pouquinho de tosse. Eu sei que quando a gente foi ver o resultado dele, ele estava atrás de mim, abrindo o computador, eu falei, pai, você está com Covid. Isso em janeiro. Eu fiquei apavorada. Foi logo que começou Foi logo que começou a Covid. Pandemia? Foi naquela época bem braba. E eu fiquei apavorada, e ele saiu atrás do médico apavorado. Daí eu continuei vendo, eu chorei, que eu falei, meu pai é idoso, tem marca-passo. Eu falei, meu pai, agora ele vai embora. E depois tinha um outro exame, o bicho é sem vergonha. Tinha um outro exame que ele não abriu. Eu fiquei no computador ali com a senha dele do laboratório. E eu fui abrir um exame de 9 dias passado. 9 dias atrás. Ele já estava com Covid há 9 dias. E daí eu liguei pra ele e falei assim, papai, onde você tá? Ele falou, tô no médico, preocupado. Eu falei, pai, você tá com Covid faz 9 dias. Ele falou, eu não acredito. Eu falei, nem eu. Mas isso deu um alívio na gente tão grande. Ele falou assim, então vou ter só um dia de isolamento. Ficou 9 dias sem saber que estava. Sem saber. Andando no Parque do Ingá, Deus me livre, deve ter passado para alguém de judiação, sem saber. Ou não, não, se Deus quiser. Ou não. Ele usou máscara. Usou bastante máscara. E ele era muito certinho, ele fazia o teste toda semana. Depois disso, quem não ficaria, até antes de ter Covid, ele fazia o teste toda semana. Então, o erro foi que ele fez o teste, mas não abriu o resultado. O único que ele não abriu é o que ele estava.
Tanto que ele já tinha o outro que ele não viu, senão era pra ele ter visto antes. Eu sei que foi um susto, daí passou, graças a Deus. Mas depois ele começou a sentir mais no final do ano, né, Dani? Um cansaço. Consequência da Covid? Não, porque a Covid foi em janeiro. Foi em janeiro, depois ele começou a ficar meio mal em setembro. Na verdade, Espera um pouquinho, Daniane. Desculpa. Ele começou a ficar cansado e bastante ofegante. E daí quando a gente falou, pai, tá na hora de você ir num pneuma, alguma coisa. E daí ele tava com fibrose pulmonar. Que meu pai fumou durante 30 anos, né? E daí, igual o médico falou, se ele não tivesse fumado, talvez ele passaria tranquilo. Mas com quem fuma e com o Covid, dá um... O que você tem de ruim vem pra frente. O Covid faz isso, né? Ele detonou, né? E daí nós ficamos no hospital, meu pai... Eu lembro o primeiro dia que ele foi internado, ele de calça sapato e camisa, deitado na maca. Eu falava, pai... tira o sapato, né? Tira ele. Não, vou embora daqui a pouco. E foi difícil. E nós ficamos 40 dias com meu pai no hospital. E daí, infelizmente, ele faleceu um dia depois do meu aniversário. Me falou parabéns marcado. Um dia e no outro dia ficou marcado. Eu faço aniversário no dia 12 de outubro e ele faleceu no dia 13. E pelo que eu sinto de vocês, foi um paizão. Muito. Tanto é que, se não é um paizão, acho que os filhos não seguem o caminho de um pai que não é um grande... ídolo, né, dos seus filhos. Foi o que eu vi ontem do Dr. Júlio Meneghetti na entrevista que eu fiz com ele aqui. Ele falou sobre isso, quando o pai não queria muito que ele fosse fazer medicina, na época só tinha em Curitiba, e depois o pai pensou, não, filho, vá, porque depois seus irmãos virão o exemplo, e todos terão o exemplo que a família pode... Então acho que é isso, o legado que o pai passa, vem pelos filhos, com certeza. Meu pai sempre foi comigo com a Daniane, ele era um galanteador, né? Meu pai, ele via as meninas dele têm 80, 90 anos. Oi, menina! Oi, gata! Então, ele sempre desse jeito. Os meninos do meu pai, os rapazes, 70 anos pra cima é o rapaz. E comigo, com a Daniane, meu pai sempre foi muito carinhoso, um verdadeiro... um homem mesmo, de Dia das Mulheres, mandar flores pra gente, Feliz Dia das Mulheres. Você, minha mulher, eu nunca esqueço o último Dia das Mulheres, ele mandou pra gente que a gente era a Mulher Maravilha dele. Então, é uma falta imensa como pai, uma falta imensa como chefe. Mas era um chefe bravo, né? Era bravo. Não, ele era bravo, mas ele era calmo, sabe, Edson? Porque, por incrível que pareça, agora que nós estamos fazendo... Meu pai fazia tudo que a gente faz, os três, sozinho. Ele sempre foi muito controlador, muito administrador. Então, hoje a gente faz o serviço do meu pai em 3. Dividimos pela família, dividiu em 3. E a gente, em família, você sabe que não é muito fácil. Então, no começo, a gente quebrou uns pau feio lá no jornal para se adaptar. Agora, graças a Deus... Ainda bem que não tinha um repórter para colocar, né? Ainda bem, herdeiras do Grupo Jornal do Povo quebram um pau na redação. A gente briga mais de manhã quando não tem ninguém, sabe? Mas agora a gente conseguiu se adaptar, agora foi bem. Então, meu pai, hoje a gente vê o que ele enfrentava o dia a dia, mas ele sempre não gritava, não levantava o tom de voz, sempre calmo. Por dentro ele muito sábio, né? Então a gente está começando a aprender essa sabedoria agora, porque a gente fica louco, mas agora estamos aprendendo a baixar poeira, respirar. E quando meu pai faleceu, a gente ficou fechado o jornal somente um dia. O jornal só não trabalhou no dia do velório do meu pai. Porque ele não gostaria disso. Não gostaria. No outro dia, a gente não teve nem tempo de absorver o luto, porque no outro dia tava nós 3 lá falando como vai ser. Então, eu sou muito grata à família que eu tenho, meus irmãos, nossa, nós somos parceiros mesmo. Sempre fomos parceiro de familiar, agora somos parceiro também nos negócios, que tá indo muito bem, graças a Deus. Por exemplo, o jornal, a gente já teve 4 jornais em Maringá. A gente já teve o Hoje, o Diário, o Metro e o Jornal do Povo. Então, o orgulho e a responsabilidade é imensa de hoje a gente só ter o Jornal do Povo. Só o Jornal do Povo. Então nós pegamos muitos assinantes dos outros que amam o jornalismo impresso, que adora acordar e receber o seu impresso, tomar um café, vendo as notícias. Os nossos entregadores, 3 horas da manhã, eles estão deixando o jornal na casa das pessoas, dos assinantes. A gente vai para órgãos públicos de Maringá e região, bancas, hotéis, padarias. Então a gente está levando o legado do meu pai, com ele nos olhando lá de cima, dando umas risadinhas, aquelas olhadinhas, aquele olhadinho dele. Mas eu acho que a gente está dando conta do recado e, graças a Deus, é um orgulho a gente ser hoje o único jornal impresso diário, de terça a domingo, de Maringá e região. Para nós encerrarmos, já estourei o tempo, Daniane, a pergunta é, o Jornal do Povo, Verdelírio Barbosa, eu quero que você, como jornalista, sucintamente me fale.
Ai, senhor. Eu acho que o pai... Esqueça o pai agora. Ah, tá. Esqueça o pai. Eu quero Verdelírio Barbosa. Então, é difícil separar, né? Muito. Mas eu acho que o Verdelírio Barbosa sempre foi uma referência. É uma pessoa que não passou pela faculdade, mas que ele sabia do começo ao fim de como funcionava uma empresa. Não passou pela faculdade de jornalismo. De jornalismo, Sim. ele fez o direito, né? Mas o de jornalismo, ele administrou o jornal com maestria. E quando a gente chegou para trabalhar com ele, era do jeito dele e é o que a gente leva até hoje. Esse compromisso com a verdade, esse buscar informação, é terminar uma edição, se perguntou do horário da edição, né? 8, 8 e meia, que daí vai para rodar. À noite. Exatamente, que daí vai para rodar. E é sempre isso, pautado no que os outros gostariam de ver e nessa firmeza de vamos fazer o jornalismo sério. A mesma pergunta, Daiane. O meu pai eu vou falar primeiro do homem, do profissional. Quem há 32 anos, com 50 anos de idade, fundaria um jornal? Hoje as pessoas... Eu só conheci um que tinha acho que 80, quando fundou a Rede Globo. Não, perdão, 60 quando fundou a Rede Globo, o Roberto Marinho. Então, ele tinha 60 quando ele fundou a Rede Globo. Então, meu pai tinha 50 há 32 anos quando ele fundou o jornal. Hoje as pessoas têm 50, 55, estou velho, não tenho mais o que fazer. Poxa, há 30 anos era tão difícil fazer. Hoje nós temos tanta ferramenta, tanta facilidade. Então você já começa a ver um cara excepcional por aí. Porque não tinha recursos, né? Porque foi na raça, foi atrás de um sonho. Então o sonhar sempre se pode concretizar. Com vontade, com trabalho e determinação. Meu pai, ele é esse referencial. E sempre a gente cresceu, é um orgulho, né? Ó, a filha do verde. É uma coisa que ninguém tira da gente. Não. Tanto que eu e a Daniane, nós fizemos, em homenagem ao meu pai, nós temos um lírio de cor verde tatuado na perna. É o verde lírio. Nosso é o lírio verde. Verde lírio. Que legal. É uma honra ser filha desse homem. Pronto, vocês simplesmente disseram de tudo e mais um pouco. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem no Jornal do Povo. Eu vejo de manhã quando eu chego aqui na Nova Engal, o Beija-Flor já recebeu o jornal, né? Que ele vem todos os dias. Eu já dou uma folhada. Beija, dá uma olhadinha. Empresta aí um pouquinho. Eu levo ali pra produçãozinha, dou uma olhadinha, porque é um vício de que quem tem não perde jamais. E parabéns por continuarem. Eu vou aproveitar e fazer o merchan, então. Por favor, por favor. Porque além das matérias, o jornal ele publica edital, súmulas, balanço. Prefeituras de toda a região podem fazer uso e abusar disso. Então a gente convida os assinantes, quem tiver interesse em assinar, é só dar uma ligadinha no 3226-7111. E para balanços, editais, nós temos também esse telefone ou o e-mail jornaldopovo.comercial@gmail.com. Daiane, obrigado pela sua participação. Foi um prazer muito grande falar com vocês. Eu que agradeço. Seria só com você, mas a Daniane, que não queria falar, acabou falando. Eu agradeci muito a participação dela. Muito obrigado, Daniane. Obrigado. Eu agradeço de coração vocês duas e que o legado continue. Por favor, que continue o legado. Obrigado.